Hoje nós vamos de estudo de caso e o filme é Ameaça Dupla, que está disponível na Netflix. Vem comigo! Fala, gente bonita, sejam bem-vindos a mais um estudo de caso aqui no canal Sou Filmes, para nós entendermos na prática o que é desenvolver um bom roteiro, desenvolver uma boa sinopse. Lembrando que as nossas análises são sempre de sinopses. Eu assisto o filme e compartilho a sinopse com vocês e o meu ponto de vista da coerência entre a sinopse e o filme, para saber se temos uma boa sinopse e um bom filme, se temos uma sinopse ruim e um filme ruim, se temos uma sinopse boa e um filme ruim, ou uma sinopse ruim e um filme bom, enfim. As variedades são muitas. E no filme de hoje, gente, é um caso interessante. Esse, apesar de não ser um filme badalado, mas ele ficou ali por algumas semanas, umas 2 semanas no top 10 da Netflix há um tempo atrás. E é um estudo de caso interessante que vale a pena você ficar nesse vídeo até o final, porque esse estudo de caso comprova muita coisa que eu já compartilhei com vocês aqui. Quando eu comecei a escrever essa análise, tô aqui com o meu roteiro, tá? Quando eu comecei a escrever essa análise, eu disse, gente, essa análise de hoje é um resumo de muitos vídeos que eu já gravei aqui sobre diversos assuntos. E você vai entender por quê. Vamos lá. Primeiro vamos compartilhar aqui, eu vou ler a sinopse para vocês, ok? O filme é Ameaça Dupla, do roteirista C.J. Woolley. Vamos lá. A viagem de um contador toma outro rumo depois que ele encontra Natasha, uma mulher perigosa que traiu uma família criminosa e agora está em fuga. Envolvido em uma fuga frenética, ele se vê encurralado pelos problemas de Natasha, que tem contas a acertar. Minha primeira pergunta é: o que você acha dessa sinopse, tá? Não sei se você já assistiu o filme ou não. Se você já tiver assistido, acredito que você tenha um embasamento melhor para falar da sinopse. Se você não tiver assistido, eu aconselho que você assista. Não porque o filme é maravilhoso, não. Mas eu aconselho que você assista para você entender na prática muito do que nós falamos aqui no nosso canal. Vamos lá. Para começar, a sinopse, ok, começa apresentando os 2 personagens principais. Ok, beleza, vamos lá. Apresenta o contador, né? Que pelo visto leva uma vida bem rotineira e pacata. A sinopse não traz o nome do contador. E apresenta ele, o contador, e apresenta a Natasha. Apresenta a Natasha como uma mulher perigosa que segue em fuga por ter traído uma família de criminosos. Quando você pensa aí, você aí que não assistiu o filme, você pensa, uau, é uma premissa interessante. Você consegue entender comigo quando nós já falamos sobre não existe ideia ruim, existe ideia mal desenvolvida. Às vezes premissas maravilhosas se tornam roteiros fracos, se tornam em roteiro fraco porque foi mal desenvolvido. Esse é um caso. Quando você analisa a sinopse, você vê, poxa, um contador, ou seja, aquele cara rotineiro, pacato, tranquilão na dele, provavelmente trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, feira, feira de casa, mercado. Um cara pacato, ele é um contador, só a profissão dele já diz que ele é um cara pacato, tranquilo, na dele, não quer guerra com ninguém. E aí você apresenta o outro personagem, completamente oposto, uma mulher perigosa que está fugindo de uma família de criminosos. Você tem 2 opostos total. Um não tem nada a ver com o outro. São 2 criaturas que têm vidas completamente diferentes. Quando você olha esse contraste de um contador pacato e de uma mulher perigosa que está fugindo de uma família criminosa, você fala assim, uau!
E ainda você entende, o nome do filme é Ameaça Dupla. Isso aqui é um filmaço de ação, de tirar o nosso fôlego, de tensão. Por quê? Porque a premissa traz isso. Quando você traz esse contraste absoluto e absurdo, gigantesco entre os dois personagens principais, você sabe que os conflitos vão ser gerados justamente pelo contraste dos dois personagens. Então você já cria uma expectativa, simplesmente porque a sinopse trabalha no contraste dos personagens principais. Só que, vamos lá, como eu já disse em outras análises, tá? Nós temos aqui uma playlist inteira só de análise de roteiro. Inclusive, quero dizer para vocês, você que é assinante do nosso canal, lá para os assinantes existem muito mais análises disponíveis do que aqui disponível abertamente, tá? Então eu convido você a ser um assinante do nosso canal. Estou abrindo esse parênteses aqui para convidar você para ser assinante do nosso canal. Lá você tem muito mais sinopses, muito mais análises de sinopses como essa disponíveis, né, para quem é assinante, como também tem aulas ao vivo, que foram ao vivo gravadas e estão lá reservadas somente para quem é assinante, beleza? Além de um conteúdo exclusivo só para quem é assinante. Então vamos lá. Eu sempre falo que as sinopses, elas precisam trazer informações muito relevantes. Quais são as 4 principais informações que precisam conter na sua sinopse? Precisa apresentar o personagem, no caso, os 2 personagens principais. Você precisa trazer qual é o conflito principal. Você precisa... Eu falei 4 não, mas são 3. Você precisa apresentar os personagens... Ah, não, são 4 sim. Foi mal. Você precisa apresentar os personagens. Você precisa apresentar o conflito principal. Você precisa apresentar o objetivo do personagem e apontar o final. Não estou dizendo que você vai dizer como termina. Você precisa apontar o final da história. Isso é uma sinopse completa. E aqui a gente vê, nessa sinopse que a gente leu, a gente vê que os 2 personagens são apresentados, ok. E aí a gente parte para o conflito principal. Qual é o conflito principal? A gente deduz que é, talvez, uma perseguição, porque a sinopse vai falar que o contador foi envolvido em uma fuga frenética e ele se vê encurralado pelos problemas da Natasha. Então você vê aqui que talvez o conflito principal seja isso. Qual é o conflito principal? O contador pacato está envolvido no meio da fuga frenética da mulher perigosa. Ok. E aí, qual é o objetivo? Não sabemos. O objetivo não é apresentado. O objetivo é o quê? Fugir? E vai passar o resto da vida fugindo? Vai fugir até quanto? O filme vai virar uma série? Então, assim, o objetivo não é apresentado. E também não é apresentado nenhum outro tipo de conflito, como também não é apresentado um caminho, uma rota, uma luz no fim do túnel de como essa história vai se desenrolar. Então, você tem uma sinopse com muitas interrogações. E aí, qual é o ponto que eu quero chegar? Preste atenção. Quando você tem uma sinopse com muitas interrogações, uma sinopse que não preenche todos os quesitos necessários para uma boa sinopse, as chances dessas pequenas falhas da sua sinopse se agravarem ao longo do seu roteiro são gigantes. Vai por mim. Quando você assiste o filme, você vê que as falhas da sinopse, elas acontecem no roteiro. O roteiro e aqui vai alguns spoilers, caso você não tenha visto. O roteiro é sim, o filme é sim, inteiro uma fuga frenética, tá? Mas não tem nenhum outro tipo de conflito aprofundado. O filme inteiro eles estão fugindo dos criminosos perigosos. Informações precisam ir sendo liberadas ao longo da história, pelo menos para a gente entender por que essa fuga está acontecendo. Então,
as coisas, os conflitos precisam ir se aprofundando, precisam ir se agravando para que a narrativa seja conduzida de maneira fluida, saudável e que prenda a sua atenção e quando chegue no final do filme você fala, uau, que filme maravilhoso, que filme bacana. E aqui vai um detalhe importantíssimo que não tem no filme, que devia estar na sinopse. A personagem tem dupla personalidade e isso faz toda a diferença. Se a sua personagem tem dupla personalidade e isso é fundamental para a história, coloca essa informação na sinopse. Mas me diz aí, assistiu o filme? O que você achou? Beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.